turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 28 do módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários. Detalhando esse objeto de conhecimento, vamos tratar das figuras de sintaxe: elipse, zeugma, anacoluto, anáfora, hipérbato, síncese, polissíndeto e pleonasmo, certo? Então, vamos iniciar esta aula. Nesta aula, nós então preparamos a questão das figuras de construção, figuras de sintaxe. E o que significa isso? Bom, temos que entender o seguinte, que a linguagem literária utiliza, entre os muitos recursos que ela possui, as figuras de linguagem, né, que é justamente uma forma de expressão que vai propor enunciados que vão ser construídos de maneiras diferentes ou que vão expressar coisas diferentes do usual, vamos colocar assim, diferentes daquilo que nós costumeiramente diríamos no nosso cotidiano, né? Vai propor aproximações, a criação de imagens que vão buscar sair do comum, sair do óbvio, porque é isso que a linguagem da literatura quer, é justamente sair daquilo que seria o óbvio, o cotidiano. E nesse processo, fugir disso, sair do óbvio do cotidiano, também seria propor novas formas de construir os enunciados. Sempre, obviamente, com um objetivo. Às vezes, quando é num verso, né, às vezes fazer uma rima acontecer, ou fazer com que a cadência seja melhor, a musicalidade seja mantida, ou ainda para propor a ênfase a um elemento da frase em relação a outro, né? Então, é nesse sentido que nós temos que pensar a figura de construção. A figura de construção vai atuar justamente nesse processo de propor novas formas de construir os enunciados dentro de uma linguagem literária. E tudo isso está a serviço da expressão textual, ok? Então, na nossa cartela, nós temos justamente um conceito que vai nos ajudar nessa compreensão. Figuras de construção ou de sintaxe, ou seja, estamos no campo da forma como os enunciados se estruturam, tá? São construções que se afastam das estruturas regulares ou comuns e que visam transmitir à frase mais concisão, expressividade ou até mesmo elegância no estilo da escrita. Então, tenhamos em mente o seguinte: são as construções que fogem daquilo que seria regular ou comum, porque estamos na linguagem literária, nós temos que buscar isso continuamente, né? Aquilo que é o comum, aquilo que é o óbvio, a gente busca o diferente, né? O óbvio e o comum deixamos um pouco de lado, queremos o diferente, o artístico. E também as construções dos enunciados podem nos servir a isso, tá bom? Vou mostrar para vocês então um exemplo de como isso pode ser feito. Vamos dizer assim, que na língua portuguesa, os enunciados, as frases costumam, né, o costume é que se estruturem com a seguinte forma, que é o que nós chamamos de ordem direta, ou então ordem canônica, tá bom? Como é que seria então essa estrutura? Olhem aqui, seria sujeito mais o verbo, que aí a gente já está dentro do predicado, né? E aí, o complemento do verbo ou predicativo, né? Dependendo do tipo de verbo, se é um verbo que pede complemento, é um verbo transitivo, então eu vou com complemento de verbo. Mas se é um verbo de ligação, aí eu vou com predicativo, correto? Ou então, se é um verbo que não precisa de complemento, é um verbo intransitivo, né? Isso aqui nem aparece, mas, né? Sigamos aqui com a estrutura. E aí, lá ao final da frase, lá ao final da estrutura do meu enunciado, apareceria o advérbio. Tanto é que quando esse advérbio está deslocado para o começo da frase, é uma das regras de uso da vírgula, né? Eu tenho que marcar a vírgula nesse processo. Então, essa seria a ordem direta, a ordem comum, a ordem, vamos dizer assim, canônica da nossa língua portuguesa. Então,
voltando ao nosso conceito que a gente acabou de ver, em que a figura de sintaxe ou a figura de construção vai se afastar dessas estruturas regulares, então a gente vai observar que são construções que vão, de alguma forma, transgredir esse processo aqui. Né? Ou vai mexer os elementos de lugar, ou vai repetir muito um mesmo termo, um mesmo elemento, que isso também não é o que costuma acontecer no cotidiano, ficar repetindo o tempo todo o mesmo pedaço de frase, vamos dizer assim, ou de repente explorar a repetição excessiva de uma conjunção, de um conectivo, que é algo também que não é o comum, que não é aquilo que acontece costumeiramente nas frases, né? Então, até aqui, vocês já estão de olho nisso, já está com isso bem claro na mente de vocês, né? Que vamos trabalhar com construções, com frases, com enunciados que vão apresentar algum tipo de estrutura que foge do convencional, né? É isso que temos que ficar de olho nessas figuras de construção, tá? E aí, avançando mais um pouco no entendimento sobre a figura de construção, entendemos o seguinte, que nem sempre os textos apresentam frases estruturadas do modo esperado, ou seja, do modo convencional, do modo padrão da língua portuguesa, vamos dizer assim. E é frequente, então, ocorrerem inversões, que é justamente o processo de repente, colocar o advérbio lá na frente do sujeito, né? Omissões, de repente, eu omito uma palavra do meu contexto, e aí essa omissão é uma forma de fazer esse tipo de construção. E as repetições, que levam a uma maior expressividade. Às vezes o poeta fica ali repetindo uma mesma frase, uma mesma palavra, às vezes no início do seu verso, justamente porque ele quer marcar aquela ideia e expressar, por meio daquela repetição, algo que tem relação com o tema daquele poema, né? E essas alterações são intencionais das estruturas sintáticas e são chamadas de figuras de sintaxe. Então, gente, até para a gente fazer e propor esse tipo de alteração, de transgressão, a gente precisa conhecer. Não pense que esses poetas não conhecem a sintaxe da língua portuguesa. É muito pelo contrário, eles conhecem tanto que eles podem propor essas alterações, porque essas alterações não são feitas de maneira aleatória, elas têm uma intenção significativa, elas têm um objetivo, ok? Então tenhamos isso em mente. E aí, para mostrar para vocês uma dessas construções acontecendo, nós temos mais uma vez o nosso poema Mar Português aparecendo aqui na nossa aula, e agora a gente vai mostrar para vocês dentro dele uma figura de construção acontecendo. Acompanhem. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é quem espelhou o céu. Então, nós já usamos esse poema ao longo do nosso módulo para explorar vários aspectos da língua portuguesa. Então, vejam a riqueza dessa composição. Vamos retomar a última parte desse poema, na qual nós tínhamos um verso em destaque. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. É assim que Fernando Pessoa escreveu, né? Dessa forma. Mas será que esse verso está escrito na forma direta, na forma canônica, ou tem uma transgressão aí, uma figura de sintaxe acontecendo? Então, na nossa próxima cartela, vamos lá? Olhem aí. Então, se esse verso tivesse sido escrito na ordem direta, na ordem normal, na ordem comum da nossa língua portuguesa, ele seria escrito assim: Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Então, o que aconteceu aqui para eu dizer que ele está na ordem indireta, que é na ordem inversa das questões? Ele me deu primeiro o sujeito,
Aí depois ele me deu os complementos verbais, nesse caso não é predicativo porque o verbo é transitivo, e são 2 complementos verbais, tá? Porque o verbo dar é o verbo que me traz o seguinte, quem dá alguma coisa. E depois dos complementos verbais é que ele me apresenta o verbo. Então, se ele estivesse na ordem canônica, na ordem direta, o verbo apareceria primeiro e só depois dos seus complementos, ok? Mas notem aí que eu já anunciei para vocês, está na ordem indireta. Então ficou assim a forma como o Fernando Pessoa estruturou estes versos. Deus ao mar. Ao mar, né, é justamente o nosso primeiro complemento verbal e o outro complemento verbal, o perigo e o abismo. E aí, o verbo deu tá só lá no final da minha oração. Se eu fosse escrever isso na ordem direta, ficaria assim: Deus deu ao mar o perigo e o abismo. Mas se ele escrevesse assim, será que teria musicalidade? Será que ele teria aí a questão da rima? Né? Ele teve a intenção aí de fazer uma rima toante, né? Aí de deu com céu. Embora tenhamos aí uma tonalidade do E que muda, mas é essa a ideia dele. Então vejam que ele transgrediu a ordem canônica, colocou o verbo lá para o final da frase, justamente para conseguir fazer essa rima acontecer. Então vejam, não é à toa que o poeta inverteu aí a ordem que seria a ordem canônica, a ordem direta da nossa língua portuguesa. Não foi à toa. Ele fez isso nesse processo intencional. Ele olhou assim e falou, se eu inverter aqui, colocar o complemento verbal antes e o verbo depois, eu vou conseguir fazer a rima e vai dar certo aqui a métrica do meu poema. Então vejam que a transgressão é intencional e tem uma razão de acontecer, ok? Então agora que a gente já mostrou para vocês o porquê que acontece a figura de construção, como ela pode se dar, como efetivamente ela vai aparecer aí, por exemplo, num poema, como é o caso do Mar Português, a gente vai avançar aqui e explicar para vocês os tipos, porque nós temos vários tipos de figuras de construção, elas têm aí nomes específicos, mas mais do que decorar o nome, nós queremos que vocês compreendam os processos, tá? E aos poucos vocês vão se habituando com eles, tá? O primeiro desses processos nós chamamos de elipse. E, inclusive, quando se estuda coesão e coerência, também se fala de elipse, tá? Mas, e tem uma relação, tá? São fenômenos parecidos. Mas aqui estamos trabalhando com a elipse dentro da linguagem literária, tá bom? Quando formos na coesão, aí a gente aborda novamente a elipse. Então, a elipse é uma figura de linguagem que acontece quando há a omissão de um termo, que pode ser subentendido no texto. Então, tem ali uma palavra, uma expressão que foi omitida, ou seja, não está escrita, mas tem todo um contexto ali naquela situação do meu texto que me permite compreender o que se quer dizer ali, mesmo que aquele elemento e que aquele termo esteja omitido, tá bom? Neste caso, ocorre a elipse se uma palavra ou expressão for omitida e mesmo assim puder ser percebida como parte da oração, como parte do enunciado. Vale acrescentar que esta palavra omitida não foi anteriormente citada e não torna a mensagem incompreensível, tá? Então aqui esse trecho é importante porque essa parte do conceito vai me ajudar a diferenciar a elipse de uma outra figura de construção, tá, gente? Então fiquemos atentos. Aí vamos ao exemplo. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Tem elipse aí? Tem, gente. Tem uma omissão, professora? Tem. Qual seria essa omissão? Ora, de um verbo. Pode ser o verbo havia ou, vamos dizer assim, no coloquial, no mais comum, tinha.
né? O verbo ter com o sentido de existir. Então, na sala de aula, tinha apenas 5 ou 6 alunos. Notem que, de fato, notamos a presença desse verbo aí, mas a sua omissão não comprometeu o sentido desse enunciado, dessa oração. E notem também que essa omissão, esse elemento que foi omitido, ele não foi anteriormente citado nesse contexto. Então, de fato, estamos diante de uma elipse, ok? Seguindo adiante, nós temos aqui o outro exemplo. A vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza. Professora, tem aí uma elipse? Tem uma omissão de termo? Tem sim. De uma conjunçãozinha, uma conjunção que nós chamamos de conjunção condicional, né? Que é o famoso se. Ah, se eu tivesse chegado cedo, não teria perdido o meu compromisso, né? Então, se, a condição. Então, ficaria assim, a vida talvez fosse boa se não houvesse tanta tristeza. Então, veja. E por que eu não senti falta desse se? Aliás, eu consegui entender mesmo com esse se omitido aí. Por conta da questão do próprio verbo, né? Houvesse, que é um verbo no subjuntivo, que é esse modo verbal da dúvida, né? Então, já tem uma construção contextual aí que me leva a essa questão da condição, da possibilidade. Então, é por isso que, embora omitido o termo se, e mesmo que ele não tenha sido citado anteriormente no contexto aqui dessa minha frase, desse meu enunciado, eu consigo compreender o que se quer dizer aqui, tá bom? Então, mais um exemplo aí de elipse, ok? E aí eu disse para vocês que tinha uma parte do conceito de elipse que era muito importante, não é? Que era aquela parte de evidenciar que não estava ali aquele termo que é omitido, ele não foi anteriormente citado no contexto, correto? Por que é importante frisar isso em relação ao conceito de elipse? Justamente por causa do próximo conceito, o conceito de zeugma, que é uma outra figura de construção. Zeugma é a omissão de um elemento, então também é uma omissão, mas esse elemento que foi omitido, ele já está expresso no contexto, ele já foi dito anteriormente. Então é como se quisesse evitar uma repetição, né? Alguns gramáticos vão considerar que a zeugma é também uma forma de elipse, mas alguns gramáticos fazem essa separação. Então, a gente apresenta para vocês, mas entendam que em ambas o que se tem é justamente essa omissão de algum termo, de algum elemento. E a diferença está aqui. Na zeugma é algo que já foi dito e expresso anteriormente no contexto, e na elipse o termo que é omitido, ele não apareceu anteriormente no contexto. Então vamos ao exemplo. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Professora, que omissão que aconteceu aí? Notem o seguinte, nesse trecho de poema de Cecília Meirelles, ela está falando sobre o eu, né? É o eu lírico falando sobre si e suas ações. Então ela vai e diz, eu canto. E aí mais adiante ela diz, não sou. Poderia dizer, eu não sou? Poderia, mas ela omitiu essa construção eu, porque o eu já foi dito lá em cima, no começo do verso. Então, por uma questão de musicalidade, ela optou por não repetir novamente o elemento eu. E mais adiante ela diz, nem sou triste. Então, ela poderia dizer, eu não sou alegre, nem sou triste, mas ela omitiu essa possível repetição deste elemento eu, correto? Então, eis aqui um exemplo de zeugma, né? Um elemento que foi expresso no contexto e depois foi omitido desse mesmo contexto, tá? Zeugma. Mais exemplos, vamos lá.
Márcia é professora de geografia, Joana de inglês. Notem aí, que elemento foi omitido? Professora. Em vez de dizer Márcia é professora de geografia e Joana professora de inglês, omitiu-se a palavra professora e fez o quê? Vírgula. Mais uma regrinha aí nesse caso de uso de vírgula, né? No caso aí, quando eu quero fazer essa construção com esse tipo de omissão, o termo omitido vai aí virar esta vírgula, vai dar espaço para essa vírgula. Outro exemplo. Eu gosto de matemática, você de português. Que elemento foi omitido? Que repetição foi omitida? O verbo gostar, né? Formas do verbo gostar. Eu gosto de matemática, você gosta de português, mas eu não repeti essa informação aí. Então, mais uma vez, eu apresentei aí um exemplo de zeugma para vocês. E aí, professora, a senhora falou no começo da aula que as figuras não são apenas para fazer omissão, e realmente não são. Apresentei para vocês a elipse e a zeugma que fazem omissão, mas agora a gente vai apresentar outras formas de fazer a figura de construção. A próxima delas é o anacoluto. Vamos lá. Gente, o anacoluto é a figura de linguagem, né, que também vai ser chamada de uma frase quebrada. Como assim? É como se lá naquele texto o autor quisesse expressar aquele fluxo de consciência, né? Ah, você está falando uma coisa e de repente algo acontece, você interrompe o pensamento e segue com outro pensamento, e aí é isso que a expressão vai acontecer. Então, fiquem atentos que o anacoluto quer expressar isso aqui, tá bom? E aí, tem-se o anacoluto toda vez que a estrutura sintática de uma oração é interrompida, tá? E um termo ou expressão que parecia essencial à sentença acaba ficando solto. Em seu lugar, às vezes é colocada uma outra palavra, uma outra oração ou um outro período. Sabe quando você está conversando com alguém e aí, de repente, algo acontece que chama a atenção de vocês e aquela conversa que estava acontecendo se interrompe e vocês passam a falar daquele elemento que chamou a atenção de vocês? É como se o anacoluto fosse a expressão disso, fosse uma figura de construção que no texto vai demonstrar situações semelhantes a essas, tá? Então vamos aí no nosso exemplo, vamos lá. Eu, toda vez que chego, você me chama para conversar, né? É como se essa pessoa fosse falar de si, né? Ah, eu toda vez que chego vou fazer alguma coisa, mas aí você me chama para conversar. Teve a interrupção de um pensamento, de uma linha de pensamento, foi quebrada e aí outra ideia foi inserida nesse processo. E o que estava sendo desenvolvido foi interrompido, ok? Outro exemplo. Essas crianças de hoje, então nota, a minha frase ia numa linha. Eu poderia dizer, essas crianças de hoje estão muito evoluídas. A minha frase, o meu assunto estaria sendo desenvolvido tranquilamente. Mas aí, o que eu fiz? Essas crianças de hoje, elas são muito evoluídas. Eu fiz um processo de interrupção. Então, é uma construção que tem este anacoluto, ok? Seguindo adiante, nós temos mais aqui um conceito bem interessante, que é o da anáfora. A anáfora consiste em quê? Na repetição. Então, aqui a gente tem repetição, tá? De uma ou mais palavras no início de orações que estão ali, uma oração do lado da outra e elas têm ali um início semelhante. Ou períodos que têm um início semelhante com repetição, ou de versos sucessivos. Aliás, isso é um recurso bastante comum em poemas. É um recurso bastante utilizado, né, nos poemas e nas letras de música. E essa figura de linguagem também se dá pela utilização de pronomes demonstrativos e pronomes relativos que substituem palavras ditas em orações anteriores, né? Então é como se a gente pegasse vários versos que começassem pelo que, né, que vai ali justamente retomando elementos anteriores.
Mas vamos mostrar isso para vocês no exemplo, fica mais fácil de observar e compreender. Olhem só, isso aqui é um trecho de uma canção, como eu disse a vocês, é algo que é muito utilizado em canções, e diz o seguinte: quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. E quando tive coragem, liguei. O que acontece aqui para que eu diga que isto é anacoluto? Olha a nossa conjunção temporal aqui sendo repetida no início de cada verso. Quando. Isso aqui é intencional e certamente o escritor dessa canção, o autor desta música, fez isso para observar a questão do ritmo dessa música, né? Para trazer essa cadência melódica e gerar mais um elemento de musicalidade nessa canção, tá? Um outro exemplo. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Este é um trecho do famoso poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, né? Então, percebam que nós temos vários versos iniciando pela construção se você. Mais uma vez, o que a gente tem aqui é esse processo da questão da musicalidade, do ritmo, e para isso explorou-se a construção do anacoluto, né? Por meio dessa repetição, tá? E para finalizar essa aula sobre figuras de linguagem, nós trazemos aqui a elipse. Gente, a elipse não, perdoe-me, silepse, tá? A silepse, ela vai se caracterizar por uma concordância ideológica. Como assim, professora? A concordância ocorre não pelos termos, pelas palavras que estão escritas ali na nossa oração, no nosso enunciado, mas pelas ideias que são associadas àquelas palavras. E, aliás, isso é muito comum na nossa fala cotidiana. Vou mostrar nos exemplos para vocês, tá? Assim sendo, a concordância não segue as regras gramaticais, usuais, né? Ela vai ocorrer de forma ideológica. E, de novo, isso aqui é um processo de figura de linguagem, figura de construção. Tem os seus ambientes adequados para ocorrência, tá, gente? Vamos tomar cuidado com silepses em textos em que as figuras de linguagem devem ser de alguma forma evitadas, tá? Mas vou explicar para vocês o que é essa silepse, tá? Com exemplos. Então, a silepse pode ser de gênero, ou seja, tenho aí elementos que estão em gêneros diferentes, né, masculino e feminino, que estão concordando entre si por conta da ideia que eles evocam para o contexto. Então, por exemplo, aqui em Manaus tem um condomínio residencial que se chama Elisa Miranda. Então, nota, Elisa Miranda é o nome de um condomínio aqui em Manaus. E aí, a pessoa vai e diz, moro em Manaus, no Elisa Miranda. Ora, Elisa Miranda é um nome feminino, correto, mas como nomeia um condomínio, tem a ideia de condomínio, então a ideia está no masculino. Então, por isso é que na fala as pessoas utilizam essa construção no Elisa Miranda, tá? Porque está se referindo ao condomínio e não à pessoa, né, feminina neste caso. Outro exemplo. Calma, já estou chegando, estou aqui na Djalma Batista. Djalma Batista é o nome de uma avenida muito importante da cidade de Manaus. Então, Djalma Batista é um nome masculino, correto? Mas é o nome de uma avenida. E aí a ideia, quando a gente diz na Djalma Batista, é estou na avenida Djalma Batista. Então, mais uma vez, silepse de gênero. Elementos que estão em gêneros diferentes, aqui concordando entre si por conta da ideia que esses elementos evocam, tá? A silepse também pode ser de número, ou seja, plural e singular concordando aí. Quanto a gente, o que querem? Ora, a palavra gente é singular, porém, nesse contexto aqui, ela foi empregada para significar muitas pessoas. Então, na próxima parte dessa minha construção, utilizei a frase, o verbo, no plural, querem.
quanta gente, o que querem. Então, gente no singular e aí o verbo mais à frente no plural, por conta da ideia que a palavra gente evoca. Outro exemplo, o povo unido desceu a avenida, gritavam pelos seus direitos. Então, a palavra povo é uma palavra no singular, mas remete a uma ideia de muitas pessoas juntas, né? Povo, muitas pessoas. Então, o verbo lá da próxima oração vem no plural, gritavam. Aquela multidão de pessoas estava gritando, eles gritavam, né? Então, singular com plural acontecendo aí como concordância ideológica. E para finalizar, aqui na nossa aula, temos justamente a silepse de pessoa, ou seja, pessoas diferentes do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa concordando. Olhem aí. Aliás, todos os sertanejos somos assim. Quando se fala todos os sertanejos, estamos na terceira pessoa. Eles, os sertanejos. E aí o verbo vem na primeira pessoa. Somos. Porque o eu lírico aqui, aliás, o narrador dessa história está se colocando na narrativa. Então, todos os sertanejos somos assim, terceira pessoa e primeira pessoa nessa ideia, concordando. Ok, pessoal? Então, assim nós vamos encerrando este momento no qual exploramos algumas figuras de construção nesta aula.